Salto para o futuro está no ar. A informática possibilita formas diferentes de aprender e traz um desafio aos professores a construir um diálogo com a tecnologia. A rede dá acesso a mais diversas produções culturais. Participar desse momento é ter a oportunidade de entender essa proposta de educação. É ser protagonista dessa mudança. O professor e a informática são o tema do programa de hoje. Para esse debate são nossas convidadas Sônia Sete, professora da Universidade Federal de Pernambuco e membro do Comitê Assessor da Proinfo. Mariluce Santiago, pedagoga e coordenadora do Núcleo de Tecnologia Educacional de Manaus, no Amazonas. E Adriana Mármore, professora da Universidade Estadual da Bahia e do Núcleo de Barreiras, também na Bahia. E você também pode participar. Mande já a sua mensagem. Você pode participar do Salto ao vivo pelo telefone 0800 216689. Via internet salto@tvebrasil.com.br. Ou ainda pelo fax. Diz que o código da operadora, o DDD 21 e o número 224-5135. Nosso fax e e-mail estão 24 horas à sua disposição. Os núcleos de tecnologia educacional são estruturas de apoio ao processo de informatização das escolas da rede pública. Neles, o professor pode ter uma formação permanente na área de informática educativa. Agora, vamos conhecer o Núcleo de Tecnologia Educacional de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, que atua em 81 escolas de 16 municípios da região. Observar e explorar diversos objetos sobre uma mesa. Assim começa a oficina de formação de multiplicadores do Núcleo de Tecnologia Educacional em Novo Hamburgo. O objetivo é trabalhar a metodologia de projetos. O objeto escolhido foi essa caixa de madeira. Ela é feita de pinos, não é colorida, é cor única. E dentro dessa caixa tem outros pedaços de madeiras e formas geométricas que provavelmente servirá para estudo de matemática em sala de aula. Esse objeto é formado de várias partes. Ele é muito usado aqui na região pelo nosso povo, né? E é o gostoso chimarrão. Os professores descobrem várias possibilidades para o trabalho educativo, considerando os diversos significados que os objetos assumem no cotidiano. O dinamizador registra a tempestade de ideias do grupo e vai desenvolvendo as possibilidades temáticas para um processo de pesquisa. Aqui nós iniciamos com uma ideia de projeto. Nós selecionamos um tema, que foi o chimarrão. Desse tema a gente descreveu tudo que a gente conhecia. Nós vamos formar grupos e nós vamos para o laboratório. E no laboratório, cada grupo vai poder escolher ou continua trabalhando com esse tema que selecionou do seu material, ou se quiser selecionar um outro tema, e nós vamos criar uma questão investigativa, que vai ser aquela questão que vai nortear o nosso trabalho. O trabalho cooperativo no laboratório de informática conta com a atenção cuidadosa da orientadora. O nosso interesse foi voltado um pouco mais para a criança, né, e a agressividade da criança, tá? Como vocês podem seguir nas telas do computador, né, a gente vai passear pelo nosso trabalho e vamos explicando conforme a gente vai vendo as telas. Avaliando a atividade com o grupo, ficam claras as vantagens do trabalho com projetos. Com essa vivência, os professores perceberam a importância dos temas de pesquisa terem significado real para os alunos. Que os alunos possam, dentro dos seus interesses e das suas necessidades, estarem trabalhando os conteúdos que são importantes para eles, que têm significado para eles. A capacitação está voltada, assim, a ênfase no desenvolvimento de projetos, tanto essa formação pedagógica com ênfase em projetos, quanto a apropriação dos recursos tecnológicos. As duas formações acontecem paralelas, da mesma forma como o professor vai fazer na escola, quando ele for trabalhar com o aluno. Ele não vai primeiro fazer uma formação do aluno nos recursos tecnológicos para depois o aluno fazer o uso desses recursos. Ele vai utilizar desses recursos para a construção de conhecimento, para a montagem dos seus projetos com esse objetivo de construção de conhecimento.
Ok, gostaria de começar o debate fazendo uma pergunta à Adriana, que é a multiplicadora do NTE, sobre o seguinte: o que os professores eles aprendem de fato nesses núcleos de tecnologia educacional? Bem, quando os professores chegam até o núcleo de tecnologia, eles já trazem toda uma bagagem de experiências, de trabalho mesmo da sala de aula. No núcleo de tecnologia, eles começam a se dar conta do processo de informatização das escolas, percebendo esse processo não apenas como uma modernização das salas de aula, mas eles passam por um processo de reflexão sobre sua prática pedagógica, começam a organizar melhor o pensamento sobre essa nova tecnologia dentro do contexto escolar. Ok, Marilúcia também é a multiplicadora, você podia dar uma complementada, por favor? O interessante do trabalho dos professores é que quando eles chegam lá no NTE, eles chegam assim meio sem esperança na educação, meio preocupado com a situação de trabalho deles e acreditando que não é possível fazer nada de diferente na escola, que aquela rotina de memorização, do professor falando, o aluno escutando, que é uma rotina de trabalho comum que não dá para mudar. E o trabalho no NTE, com a dinâmica que a gente proporciona lá, que a gente trabalha com os professores, que a gente brinca com eles, mostrando o lado alegre de ser professor e fazendo com que ele perceba que ele tem um papel fundamental dentro da escola e que a partir da ação dele, da proposta de trabalho que ele desenvolve, ele pode sim modificar essa estrutura que a escola tem, essa estrutura tradicional. Então, ele começa a perceber que o computador não é o elemento principal do curso, mas o que é principal do curso são as dinâmicas, é a postura que ele vai ter frente aos desafios que a educação apresenta. Agora, você falou desses métodos usados, inclusive você usou brincadeiras. Você podia dar alguns exemplos dessas brincadeiras? Ah, sim, porque nós trabalhamos com muitas dinâmicas de grupo, né, de entrosamento, de apresentação. Então, o professor ele começa a aprender brincando. Ele nem percebe que ele está aprendendo porque ele começa a brincar. Como que é essa brincadeira? Nós, multiplicadores, trabalhamos com ele no sentido lúdico de trazer para dentro da escola a alegria, de transformar o nosso NTE, como a gente chama lá, numa casinha de boneca, num espaço que o professor pode ser livre. Então, se ele vai para o pátio, a gente vai brincar, vai jogar bola mesmo, vai brincar com o professor através de um vídeo. Então, ele realmente se transforma num aprendiz, numa criança alegre. Né? Eles gostam, com certeza, com certeza. Sônia, teria alguma coisa a complementar em relação a isso? O que eu podia dizer é que, em síntese, o que o professor aprende no NTE é trabalhar num ambiente educacional onde ele integra as novos paradigmas educacionais, como a gente pode dizer, e associado a novas tecnologias, no caso, a utilização da informática. E acho que esse exemplo que nós vimos agora de Novo Hamburgo mostra bem isso. Quer dizer, os professores trabalham com pedagogia de projetos, e associam os recursos tecnológicos que a informática oferece nesse ambiente, né, já preparado com essa nova, né, pedagogia. Então, eu acho que, em síntese, no NTE, é esse o ambiente que eles encontram. Ok, nós temos agora um telefonema de Minas Gerais. Olá, obrigada pela sua participação. Pode falar. Oi, eu gostaria de saber... Infelizmente, nós tivemos um probleminha com a ligação, mas quem sabe voltamos com ela daqui a pouquinho. Bom, como é que esse trabalho ele é organizado, Adriana? Olha, no NTE de Barreiras, nós organizamos o trabalho em 2 módulos, cada módulo de 40 horas, onde o professor se afasta da sala de aula e participa de um curso mesmo dentro do NTE. Nesse trabalho, como a Marilúcia falou, nós trabalhamos com dinâmicas, onde o professor começa a despir-se de todo o preconceito em relação ao computador. Né? Refletimos também muito dentro de textos teóricos, para que ele perceba essa evolução que a sociedade brasileira vem passando em relação à tecnologia, à ciência, e como essa evolução pode vir a refletir na sua prática, no dia a dia. Tá? Então, o trabalho ele é organizado de uma forma que o professor percebe, durante esses módulos, a relação teoria e prática constantemente. Ok, nós temos agora um telefonema da Bahia. Olá, pode falar. Uma boa noite. Quem está falando aqui é Fátima, do NTE de Feira de Santana, multiplicadora. Um abraço na Adriana, né, nossa colega aqui da Bahia.
Bom, a minha pergunta é a seguinte, eu gostaria de direcionar à professora Sônia Sete. Como ajudar o professor a estabelecer um contato mais direto com a tecnologia depois que ele é capacitado no NTE? Sônia? Veja, é uma pergunta bem importante, porque justamente a formação no âmbito do Proinfo, a formação dos multiplicadores tem se dado através de um curso de especialização, né, dado no ambiente das universidades. E nesse momento em que eles concluem o curso, eles voltam, né, para seu posto, então voltam para trabalhar nos NTEs, e nós percebemos uma certa insegurança, né, nessa ruptura. E o que é importante é que tem que se garantir uma formação continuada desses multiplicadores. E isso pode se dar em serviço, atuando nos NTEs, junto aos professores nas escolas. Então, existe um exemplo de um projeto que a gente tem realizado na Rede Municipal do Recife, que é o projeto Vivência na Escola, em que o multiplicador capacita, né, prepara o professor da escola, na própria escola, junto ao aluno, e esse processo dele passa também por um aprendizado próprio. Então, ele também está se capacitando ali. E existe todo um programa de formação continuada para esses multiplicadores no próprio NTE, onde cada vez eles evoluem, né, um pouco mais e avançam um pouco mais. É fundamental garantir isso para que não haja, né, um cessar, né, de aprendizagem. Ok, a Maria Lúcia parece que queria complementar, né? Isso, porque nós, quando trabalhamos com os professores, a gente procura estabelecer uma parceria, que está sempre sendo realizada dentro da escola. Então, o professor ele nunca fica sozinho lá dentro da escola com as dúvidas que ele tem, porque nós estamos sempre presentes, fazendo rodízio, indo em todas as escolas que o programa tem lá no estado. E o professor, as dúvidas que vão surgindo, os medos que eles vão tendo, eles vão dividindo conosco. E nós vamos, na prática mesmo, no dia a dia da atividade do laboratório e da sala de aula, discutindo com eles formas de sanar essas dúvidas, de sanar esse medo que ele tem. Então, a nossa presença dentro da escola dá para o professor uma segurança maior no trabalho que ele realiza. Por isso que é importante o multiplicador estar atuando dentro da escola junto com o professor. E no trabalho de acompanhamento é que a gente percebe isso e o professor fica feliz com a nossa presença lá. Adriana, você concorda que você também sente a maior segurança do professor com o multiplicador ao lado? Porque o papel do NTE jamais será aquele de transmitir uma cultura e depois acompanhar apenas para ver se realmente está sendo colocado em prática ou não. O papel do NTE extrapola essa cobrança do trabalho do professor. Ele tem que estar dando subsídio teórico e prático constantemente ao trabalho do professor, para que essa nova cultura não se perca e não tenha o sucesso que a gente tanto espera. Ok. Bom, uma pergunta aqui. Qual seria o fundamento pedagógico do trabalho realizado nos núcleos de tecnologia educacional? Quem gostaria de começar respondendo? Sônia. Veja, é difícil dizer, no âmbito do Proinfo, é um projeto, é um programa nacional e que é descentralizado, quer dizer, são 27 projetos, na verdade, que se integram ao Proinfo. Cada estado tem seu projeto, sua proposta pedagógica, cada NTE dentro disso também tem seu projeto. Então é difícil você dizer qual é a fundamentação pedagógica generalizada. Mas tem havido um consenso, a partir dos encontros que o Proinfo tem realizado, em que trabalhar por projeto, o nosso último encontro do Proinfo, que se deu no Paraná na semana passada, justamente trouxe à tona isso. A ênfase do trabalhar em projeto, né, e integrando a questão teoria-prática e o trabalho da pedagogia associado à tecnologia. Então, a construção do conhecimento através do desenvolvimento de projetos, utilizando tecnologia, poderia-se dizer que é a ênfase, né, maior com relação ao Proinfo, né, ao trabalho, né, que vem sendo realizado nos NTEs. Maria Lúcia, como multiplicadora, como é que você vê esse processo pedagógico? Isso, e você poderia perguntar por que projetos, né? Por que nós trabalhamos com projeto? Nós trabalhamos com projeto exatamente porque projeto permite que o professor participe junto com o aluno como sujeitos do processo de construção do conhecimento. Nenhum é passivo ou ativo em determinado momento. Eles se integram, eles interagem, eles trocam, conversam, discutem dúvidas, discutem certezas, discutem os temas que eles querem trabalhar. Então, a aprendizagem, dessa forma, ela fica mais significativa. Por quê? Porque eu escolhi o que eu quero discutir, eu escolhi o que eu quero pesquisar, a dúvida que me inquieta e que me leva a um aprofundamento maior durante as pesquisas. Então, é por isso que a gente trabalha com projeto, porque
permite essa interação, essa troca de experiência. Isso gera mais segurança para o professor nesse sentido? Gera mais segurança, gera mais autonomia, gera mais interesse, porque ele está discutindo uma coisa que ele quer realmente pesquisar. O aluno também, ele não está recebendo posto. Ele está participando junto com o professor de um processo de troca de ideia, de informação, de discussão. Então, com certeza, dá mais segurança. Gera também uma postura ativa, né? Da parte do professor ou do aluno. Quer dizer, não é a posição, a postura habitual do ensino tradicional em que há uma transmissão de informação. Acho que hoje em dia a tecnologia veio a tirar isso, né, de pauta, justamente porque a nível de informação, a própria internet ou outras fontes de informação existem muito, cada vez mais. Então, hoje em dia, o professor que tinha o papel do informador, né, já está com os seus dias contados. Então, se trata do professor com o papel de formador. E nesse aspecto, como a Maria Lúcia colocou, o trabalho em projetos possibilita a criança ou o professor que está sendo formado ali ter o seu interesse próprio e ter uma postura ativa com relação a isso e buscar e construir o seu próprio conhecimento e não simplesmente receber a informação passivamente. Adriana, como é que você vê essa questão da escolha do professor dentro do projeto que ele quer fazer para que isso aconteça de uma forma melhor? É bastante interessante, porque o professor tem autonomia para escolher que tipo de trabalho ele pretende desenvolver com seus alunos, se esse trabalho ele está realmente ligado às reais necessidades dessa classe, em busca mesmo do saber. Tá? Esse trabalho autônomo por parte do professor lhe dá uma maior segurança até para mediar o processo de ensino-aprendizagem junto aos alunos. Tá? E eu acho bastante interessante esse processo de interdisciplinaridade que está acontecendo na escola, porque durante muito tempo já havia essa discussão. E agora, com a informática, a gente percebe que há um amadurecimento maior da interdisciplinaridade na escola, através da pedagogia de projetos. Os alunos participam de uma forma mais ativa, sugerindo, organizando os seus conceitos, né? Gerando novos saberes. Tá? Então, eu acredito que a postura pedagógica de cada educador nesse processo é muito válida. Isso vai depender muito também de toda a formação que ele vem passando, essa formação continuada que nós, dentro dos núcleos, possibilitamos aos nossos professores. Agora, quanto aos professores em relação a tudo isso, como é que é? Eles demonstram aceitação absoluta ou alguma resistência também? Olha, no nosso NTE, nós recebemos professores bastante otimistas em relação à informática na educação e recebemos também alguns professores bastante céticos, né, que desconfiam dessa mudança, dessa tecnologia. Será que vem realmente sanar alguns problemas que nós temos na escola? Ou é mais uma tentativa de modernizar sem algo coerente mesmo com a realidade brasileira? E no momento que eles começam a se adaptar com a máquina, porque também é um processo de aprendizagem, ao mesmo tempo que o professor está refletindo sobre o seu papel enquanto educador na sociedade, ele está passando por uma aprendizagem das noções de informática, porque nós sabemos que os nossos professores nem todos têm um computador em casa, tá? Mas eles percebem aos poucos. Ou seja, naquele momento que ele está começando a lidar com o computador, né? Com o computador, eles percebem aos poucos que é uma nova realidade, que não dá mais para ficar trabalhando dessa forma tradicional, só despejando conteúdo e recebendo sempre o mesmo que ele despejou no aluno, tá? A aprendizagem, ela se dá de uma forma mais interativa, sujeito, aluno com o objeto do conhecimento, mediado pelo professor. Maria Lúcia queria complementar. Eu acho o seguinte, nós colocamos tanto amor, tanta paixão no trabalho que a gente desenvolve nos NTS, que é difícil ter resistência. Os professores, eles se abrem, eles estão à procura de algo novo que faça com que eles saiam daquela rotina de trabalho que eles estão desenvolvendo na escola. Então, o trabalho com o computador, a ideia de você ser livre para aprender, fascina o professor. E ele vê na tecnologia também um elemento motivador para essa nova postura que ele vai desenvolver dentro da escola. Então, é difícil nós encontrarmos resistência. Ao contrário, o professor, quando termina o curso, ele lamenta que terminou aquele módulo e já fica contando os dias para reiniciar um novo módulo, né? Então, a gente fica muito contente com esse trabalho desenvolvido e não vê resistência mesmo por causa disso.
Sônia? Em linhas gerais, eu concordo perfeitamente com a Marilúcia. Eu acho que, num primeiro momento, a aceitação é grande. Quer dizer, todos os professores têm um grande interesse em descobrirem esse novo, essa tecnologia, essa coisa que veio nos ajudar. Não é? Deixando bem claro que, evidentemente, não é a informática que vai resolver todas as questões, os problemas educacionais, não é a panaceia, mas pode ser um instrumento, né, de bastante auxílio. Então, a aceitação é geral. Ao mesmo tempo, a gente vê, né, parece um paradoxo, mas a gente vê certas resistências no fazer, no utilizar essa tecnologia. Então, no primeiro momento em que eles estão diante da máquina, quando se trata da primeira vez, a postura deles em relação a isso ainda é a de solicitar, por exemplo, uma apostila. Né? Então, a insegurança, a necessidade de ter algo por escrito, algo em que eles se apeguem, né? que garanta essa segurança. Porque para muitos deles é a primeira relação que eles têm com teclado, tela, enfim. Certamente. Então, essa questão da apostila, por exemplo, em muitos casos, quando se aprende alguns aplicativos inicialmente, né, para poder manipular com o computador, eles já estão no próprio sistema. Quer dizer, já existe um sistema de ajuda, né? Já tem alguma coisa ali que possa ajudá-los. Mas aquela prática, né, aquele que já vem sendo, né, anteriormente utilizada, que é a de ter algo, de ter um material no concreto, então faz com que eles exijam, digamos, metodologias antigas ao invés de utilizarem as novas. E preferem, por exemplo, ter uma receita pronta, quer dizer, uma apostila preparada pelo professor, ao invés de, por exemplo, construir seu próprio, né, roteiro, suas próprias, com a sua iniciativa, com o seu estilo, com sua forma de ser, né, definindo as suas prioridades, e não receber pronto aquela que o professor definiu. Então, por exemplo, esse é um exemplo de um tipo de resistência, né? Ou da utilização, no próprio desenvolvimento também da tecnologia, você vê livros eletrônicos, não é? Em que transpassar algo que já existia simplesmente para se colocar na tecnologia. Então, nesse sentido é que a gente acha que tem que haver uma mudança também na metodologia de utilizar essas novas tecnologias. Mas a aceitação em geral é boa, total. É total. Marilúcia queria falar, a Adriana também queria complementar essa questão da aceitação. Eu nem colocaria como resistência o exemplo que a Sônia colocou. Eu colocaria como uma dificuldade natural de quem está começando um trabalho novo, um trabalho que ele não estava acostumado. Então, a gente não pensa como uma resistência, mas uma dificuldade que vai sendo vencida na medida em que ele vai trabalhando isso lá com o próprio aluno, porque o aluno é quem dá a maior segurança para o professor. Não somos nós multiplicadores, são os alunos que dão a maior segurança, porque eles começam a ser parceiros dos professores, que os professores chegam numa postura de querer ouvir o aluno. No que ele quer ouvir o aluno participa e se torna parceiro dele e começa a incentivá-lo a uma nova prática de trabalho. Então, eu não coloco como resistência, mas como uma necessidade natural de quem está enfrentando o novo. Ok, nós vamos agora a um telefonema de Goiás. Olá, pode falar. Pode falar? Goiás, pode falar. Bom, acho que a gente teve mais uma vez um problema com a linha, mas tudo bem. Vamos aqui, vocês estavam falando sobre essa relação do aluno, né? A utilização da informática, ela melhora de que forma o aprendizado do aluno? Quem queria começar respondendo essa questão? Todos vão ter direito a complementar. Sônia? Veja o seguinte, a questão assim, a informática melhora, depende. Quer dizer, eu acho que o básico é o professor. O papel é que tem o professor é que tem o papel fundamental nesse processo, tá? Então, você utilizar a informática, quer dizer, você utilizar o computador, o que significa? Que você vai utilizar um programa, um sistema, um ambiente, um software, né, como a gente chama. Um software educacional, dito educacional, o que seria isso? É o software que vai educar, o que a gente pode chamar de software educacional? Então, se a gente faz uma reflexão por esse lado, vamos ver, por exemplo, certos tipos de software que são rotulados como educacionais, que dependendo primeiro que eles próprios podem não exigir um processo, né, ativo da criança perante, né, o aprendizado. Né? Pode ser algo que não acrescente nada, o software em si. Então, não trouxe grandes vantagens. Pode ser que seja um software em que
ele tem um potencial educativo muito bom, mas o professor não sabendo utilizá-lo adequadamente, não criando atividades pedagógicas com a utilização desse software, ele também não acrescente, né, grande coisa. E você pode também ter um software que não seja rotulado de educacional, algum aplicativo, alguma coisa, e que um bom professor, desenvolvendo uma boa atividade pedagógica, pode explorar o software de maneira que ele se torne, né, educativo. Então, no fundo, quer dizer, não é o software, não é a informática, né, que pode acrescentar, e sim o professor utilizando-a bem. Certamente é um instrumento bastante rico, não é? Que tem um potencial muito importante e que pode sim trazer novas posturas, né, do aluno perante o processo de aprendizagem. Ok, nós temos um telefonema da Bahia. Olá, pode falar. Boa noite. Meu nome é Trasíbulo Henrique. Eu gostaria de perguntar aos membros da mesa, a todas as 3 professoras, qual a importância e como tem sido utilizada a internet nas escolas pelos professores e pelos alunos. E aproveitar para cumprimentar particularmente a professora Adriana Mármore. Boa noite. Obrigada. Ok, Adriana, por favor, então comece respondendo. Olha, eu sempre afirmo em todo o trabalho que a presença da internet na escola é o marco que vai realmente revolucionar o nosso processo de ensino-aprendizagem. O nosso trabalho com a internet, ele está baseado tanto na pesquisa por parte do aluno, por parte do professor, como na capacidade que essa internet nos possibilita de comunicação. Tá? Então, eu acredito muito na internet enquanto um meio tecnológico de comunicação, onde encurta distâncias, as pessoas trocam experiências, crescem, né, dentro do território nacional e também do território internacional. Então, eu acredito que a internet ela contribui muito nesse sentido, no sentido de viabilizar as relações entre as pessoas de diversos lugares e também no sentido de estar trocando toda uma cultura local, né, com outras culturas, a ponto da gente ampliar um pouco mais os horizontes, mesmo em relação ao mundo, em relação às pessoas. Tá? Então, essa questão da comunicação na internet é fundamental e eu creio que vai realmente revolucionar o processo de ensino-aprendizagem, quando professores e alunos começarem a usar melhor a internet, tanto para suas pesquisas quanto para o diálogo. Bem, agora nós vamos voltar à ligação de Goiás. Ok, pode falar. Meu nome é Shirley, sou professora multiplicadora do NTE Goiânia. A pergunta é, como trabalhar as dificuldades dos professores em relação à mudança de paradigmas que a utilização da informática na educação exige? Ok, obrigada. Como trabalhar isso? Mas Lúcia, Sônia, quem gostaria de começar? Eu acho que passa pelo trabalho em parceria, quer dizer, os NTEs já são povoados por professores que tiveram uma formação, né, tornaram multiplicadores e que tiveram uma formação que já deu uma certa bagagem para eles. Certamente, se nesse processo de formação eles puderam ter um momento de... puderam sentir a questão da integração teoria-prática, então eles estão preparados para atuar em parceria, né, com os professores e junto com os alunos. Então, eu acho que o segredo é justamente essa parceria. Acho que ainda há pouco, se não me engano, foi a Maria Lúcia que colocou, que o próprio aluno, acho que muda até a postura, a relação aluno-professor. Né? Fica mais próximo. O professor não tem mais que ser aquele, o sabe-tudo, não é? Que tem que responder todos a tudo. São aprendizes, né? Todos são aprendizes. E essa relação se pode perceber, nós tivemos, né, exemplos disso, de capacitação, em que os alunos participam disso. Como se trata de uma nova tecnologia, o professor até perde um pouco esse caráter de ter que saber tudo, porque eles não tiveram anteriormente uma formação. Quando se trata do conhecimento específico de sua formação, ele fica ele não fica à vontade em dizer que não sabe, porque em princípio ele já estudou aquilo, já teve a formação, já se formou naquilo, então ele tem a obrigação de saber aquele conteúdo. E com a tecnologia, ele se sente mais à vontade, mais livre de poder dizer, não sei, vamos aprender juntos, vamos pesquisar juntos, e eu acho que é isso que tem acontecido. Então, para mim, o segredo é trabalhar em parceria com aqueles que conhecem um pouco mais, que têm suas experiências com relação à tecnologia e que têm a aprender com relação a outras experiências que os próprios professores têm e os próprios alunos que têm a vida mesmo. Então, é essa parceria que eu acho que é o grande segredo. A Maria Lúcia parece que complementar. Sim.
Qual é esse novo paradigma que ela falou? É você trazer para dentro da escola um ambiente de troca, um ambiente de respeito mútuo, um ambiente onde todos crescem junto, e não só o professor cresce de um lado ou o aluno cresce do outro, entendeu? É trazer para dentro da escola um ambiente onde você está aprendendo a partir do dia a dia, a partir da sua necessidade, a partir da realidade, entendeu? É deixar de trabalhar o conhecimento como uma coisa que não tem nada a ver com a minha vida, que não tem nada a ver com o que eu vou fazer amanhã. É aquele conhecimento formal, dos acontecimentos passados, tristes, mortos, entendeu? Que não faz ligação com o dia de hoje. Então, nós queremos romper isso, romper com essa escola tradicional, onde o aluno memoriza, copia e depois faz uma prova que daqui a pouco ele não vai mais lembrar de nada. Entendeu? É fazer dessa escola uma escola viva, uma escola onde todos participam, onde todos brinquem, todos aprendam, né? Ok. Bom, no próximo bloco vamos conhecer o Núcleo de Tecnologia Educacional de Campinas. Salto para o futuro, volta já. O Núcleo de Tecnologia Educacional de Campinas trabalha com profissionais da Secretaria Municipal de Educação, com as escolas de ensino fundamental e com a Fundação Municipal para Educação Comunitária. Nesse núcleo, os professores se reúnem e trocam experiências em sua área de atuação. Esta oficina para professores de artes, realizada numa escola em Campinas, mostra a importância de ampliar a experiência com o computador para outras áreas do conhecimento. Os professores escolhem os temas de seu interesse e pesquisam como os diferentes programas aplicativos podem ajudar no trabalho com os alunos. Lilian, nessa proposta de trabalho, eu gostaria de trabalhar com geometrização e arte dentro, procurando resgatar nas telas dos autores a geometrização e aplicar com os alunos, né? E também dobraduras, né? Procurando sempre a forma geométrica. Lília, nós poderíamos usar também uma obra concreta, né? Uma pintura, uma paisagem, um outro tipo de obra e geometrizar essa figura, essa obra. Usando programas de edição de texto e de imagens e também a internet, os professores descobrem novas possibilidades. Conhecer os programas é o primeiro passo para avaliar suas aplicações na preparação das aulas. Você pensou, imaginou para sua classe? Eu escolhi a obra da Anita Malfatti, O Farol, porque, num contexto geral, meus alunos eles gostam muito de desenhar paisagem, né? E as casas, eu acho que a paisagem em si, da obra, é muito parecida com o bairro onde os alunos moram, né? E através desta obra, a gente pode trabalhar de diversas maneiras. Pode trabalhar atividades de movimento, pode trabalhar os movimentos através do corpo, da expressão corporal, da dança, da música, do recorte colagem, né? E da geometria em si. Você poderia estar integrando também com português, com história, com geografia, esse trabalho seu no bairro, né? Uma vez que esse quadro ele traz uma fotografia do bairro. Bem, a gente até falou um pouquinho sobre isso no primeiro bloco, mas eu gostaria de falar ainda mais um pouco, em função do vídeo, dessa integração entre as áreas de conhecimento. Sônia? Veja, a interdisciplinaridade está em tela, não é, em todas as questões educacionais quando se fala, inclusive faz parte, né, dos parâmetros curriculares, é um dos aspectos a ser observado. E a gente percebe que projetos utilizando a informática e particularmente a internet, como ainda há pouco, né, o Trasíbulo nos questionou e tudo, tem um grande foco na questão da interdisciplinaridade. Ele propicia, né, a informática acho que propicia, facilita esse trabalho. Não é que seja imprescindível. Você pode trabalhar a interdisciplinaridade, pode trabalhar projetos sem necessariamente utilizar o computador. Mas certamente o computador e particularmente a internet favorece muito a projetos em que discutido um tema, trabalhado o tema
trazido, né, pelo próprio aluno e pelo professor em parceria, definido os diversos temas, os professores podem ter essa relação, né, trabalhando conjuntamente, em parceria, como sempre, nos projetos, e cada um trabalhar não de maneira fragmentada como os currículos encaminham. Né? Infelizmente, quer dizer, a estrutura existente com os currículos pré-determinados fazem com que os professores tenham que cumprir cargas horárias e temas específicos numa certa ordem. Mas com essa facilidade trazida, né, pela nova LDB, pelos parâmetros curriculares, isso tem facilitado na medida em que vários professores podem trabalhar num determinado tema, cada um buscando a forma de se envolver naquele projeto e trabalhar com os alunos pesquisa de acordo com a área de artes, ou português, ou ciências, ou matemática mesmo, enfim, as diversas áreas do conhecimento. Então essa integração é propiciada principalmente pelo uso da internet. Nós temos mais uma participação de Goiás. Bem, é um prazer ter a participação mais uma vez de Goiás no nosso programa. Pode falar. Alô, boa noite. Aqui é Livimar, do NTE de Anápolis. Bom, primeiro nós queríamos dizer que não concordamos com o termo casinha de boneca utilizado por Manaus, uma vez que o trabalho dos NTEs são bem mais complexos e coerentes. Nossa pergunta é, depois dessa descontração, como o trabalho de vocês tem sido sistematizado? Boa noite. Ok, obrigada. Eu não quis de jeito nenhum dizer que o trabalho que a gente faz no NTE não é sério, não é coerente, não é embasado nas teorias que a gente tem discutido, que fala de pedagogia de projeto, que nós temos sempre a preocupação de estar fundamentados na nossa prática, na ação que a gente desenvolve. Então a gente estuda muito, pesquisa muito, troca muitas informações através da lista de multiplicadores, então o trabalho que a gente faz lá tem toda uma fundamentação. Agora, o que nós usamos, o termo casinha de boneca, é que a gente quer dizer o seguinte, que nós gostamos de aprender brincando. Nós gostamos de aprender sendo livres. Nós gostamos de estudar em ambiente alegre. Não é um ambiente técnico, informatizado, frio, que o professor não participa, que o professor é mais um elemento lá que vai se sentir como um anotador de questões, de dúvidas e sugestões. Não, de jeito nenhum, nós não queremos esse ambiente. Então, o termo casinha de boneca, ele surgiu desde o Encontro de Brasília e desde lá a gente sempre vem ouvindo o comentário gracioso porque é um núcleo só de mulheres. Não é, são 5 mulheres e um rapaz. Mas assim mesmo o termo é por isso, é porque a gente aprende num ambiente alegre, lúdico, mas de forma nenhuma ele deixa de ser sério, ele deixa de ser um trabalho bem fundamentado e nós discutimos muito com os professores, só que no espaço ou seja, é uma forma simpática de chamar o programa, certo? Agora, ela também fez um questionamento a respeito da organização dos núcleos. Adriana, você queria complementar alguma coisa em relação à pergunta? Bem, nós trabalhamos, são 6 multiplicadores. No nosso núcleo, por exemplo, nós somos todas pedagogas e organizamos o trabalho, como eu já falei anteriormente, né? Nós temos momentos de reflexão sobre a prática, com leitura de textos. Nós temos momentos de dinâmicas, como a Mariluce falou, que ela também tem no núcleo dela, para que o convívio com o computador seja uma coisa gostosa, prazerosa, alegre. E nós temos também momentos onde os professores constroem trabalhos, né? Publicam esses trabalhos, divulgam para os outros, até mesmo uma forma de viabilizar o uso da informática na educação. Tá? Então, o curso do NTE é um curso que não tem aquela função terminal dos cursos que acontecem de formação de professores. Tá? Nós damos o pontapé inicial dentro do NTE e depois os professores continuam esse estudo através do acompanhamento que nós fazemos às escolas. Lúcia, queria complementar? Nós também temos um curso organizado em módulos e daí eu queria só falar um pouquinho do trabalho lá de Manaus, porque Manaus não tinha nenhuma experiência em informática na educação antes de nós, antes dos NTEs, antes de nós chegarmos lá com a formação que nós recebemos dentro desse programa Proinfo. Então, nós, até com um certo orgulho, estamos construindo a história da informática na educação no nosso estado. Então, a gente procurou seguir muito a nossa intuição.
nós criamos um ambiente parecido conosco, com aquilo que nós acreditamos, com aquilo que nós defendemos e com aquilo que nós sonhamos para a educação. Então, o curso lá ele é baseado em módulos em que o professor vem ao NTE, discute com a gente determinado softwares e discute com a gente determinados projetos em que ele escolhe o tema, em que daí ele vai integrar os softwares que ele quer trabalhar dentro daquele tema. Ele vai até a escola, experimenta isso, vivencia isso junto com os alunos, sente dúvidas, sente necessidade de aprofundar mais, retorna ao NTE, daí nós continuamos o trabalho desenvolvido no NTE. Mas quando ele vai para a escola, ele não vai sozinho, porque nós também estamos lá dentro da escola discutindo as necessidades dele. Então, nós dividimos o curso em módulo, porque a carga horária que nós tivemos no nosso curso de capacitação iria extrapolar umas 300 horas. Seria impossível tirar o professor da sala de aula durante tanto tempo para fazer um curso. E a nossa ideia também é exatamente desenvolver um curso de formação continuada em serviço, em que o professor, ao trabalhar lá na escola, está também aprofundando os conhecimentos dele na área de informática na educação. Sônia, eu queria te fazer uma pergunta. Nesse Brasil tão imenso, mas também de lugares tão pequenos e distantes, os professores, será que todos eles terão acesso a essas novas tecnologias? Todos eu acredito que sim, só não sei quando. O Proinfo já atingiu um certo número, né, de escolas, mas certamente ainda está muito aquém do que o país deseja, né, e possui. Eu acho que essa oportunidade, o acesso da tecnologia deve ser dado a todos. Isso significa que as forças, né, os governos diversos, né, as autoridades governamentais têm que caminhar nessa linha e tem que garantir esse acesso a todos. Inclusive, acho que a questão internet ainda não está totalmente resolvida. O Trasíbulo ainda há pouco também, né, fez a questão e a gente sabe que, assim, nem todos os NTEs, mas já um grande número está conectado à internet, mas as escolas ainda não. Quer dizer, e é preciso se batalhar junto a outros ministérios também, né, de comunicações e tudo, para garantir, para viabilizar essa conexão, né? Eu acho que a internet, então, voltando um pouco àquela questão, é um instrumento, assim, revolucionário, tá? Da educação e da sociedade de um modo geral. Ele associa a informática aos meios de telecomunicação, mas com um aspecto muito mais poderoso, que é não apenas dos meios de comunicações que transmitem, né, que levam a informação para aquela informação veiculada, né, de acordo com os donos, digamos, desses meios de comunicação, mas possibilita o lado inverso também, possibilita que todos disponibilizem as suas informações também. Então, por isso eu acho que ele garante a multiculturalidade, a interatividade, o trabalho cooperativo, todos esses aspectos e permite, num mundo globalizado, que a gente evite a padronização, né? Muitas pessoas têm medo de que essa globalização, por conta da internet, que termine fazendo com que haja uma aculturação. E não é verdade isso. Ela pode justamente servir para registrar e para difundir culturas próprias, garantir identidades próprias. Por exemplo, um projeto que nós temos com a tribo indígena, né, lá em Pernambuco, que é pioneiro no âmbito do Proinfo, né, que a gente está realizando já há mais de um ano e meio, em que a tribo Funiô, né, que fica no município de Águas Belas, com acesso da informática e da internet, estão registrando aspectos de sua própria cultura e difundindo para o mundo. Nossa, que interessante, então, né? Isso mostra justamente que não existe esse medo da aculturação e foi uma questão que nós nos colocamos no início do projeto, não é? Que a gente não queria ferir, não é, ou prejudicar todo o aspecto cultural da própria tribo, os costumes deles. E ao contrário, além de haver o interesse da parte deles, a gente vê que é um meio, né, que está à disposição, e não só das tribos indígenas, mas de qualquer cultura, né? Nós temos um país, como você falou, continental, né, com diferenças, né, socioculturais enormes, e que cada um possa expressar e disponibilizar as suas próprias culturas, né, nesse mundo, e aí no mundo mesmo, né, globalizado. Então, eu acho que a internet é fundamental para isso. Marilúcia? Eu queria dizer o seguinte, eu vejo que nós entramos no caminho sem volta. Quando nós assumimos essa proposta de trabalhar com a informática na educação, de trabalhar com esse novo paradigma da escola viva, da escola, um ambiente de oportunidades iguais, de construção do conhecimento, nós entramos no caminho sem volta. Então, o que eu percebo, e lá no Amazonas isso está bem presente, é que
os governos estaduais, as secretarias estaduais estão sentindo a importância do NTE, a importância do PROINFO em cada estado. Estão percebendo que, é claro que ainda é muito novo, mas já estão percebendo mudanças dentro da escola. Mudança no papel do professor, também. Mudança no papel do aluno. E eles estão se empenhando em possibilitar que novas escolas tenham acesso a essa tecnologia. Tá? Porque não é acesso à máquina que a gente está defendendo, é acesso a um novo fazer de educação, é um novo fazer do papel do professor, é um novo fazer do papel do aluno, entendeu? E, por conseguinte, é uma nova educação. Uma educação que vai dar uma formação mais estruturada, mais significativa, mais presente na nossa vida do que a formação que, por exemplo, eu recebi. Certo. A Adriana queria complementar? Eu acho interessante quando a Marilu se coloca o incentivo das secretarias de educação dentro da questão do NTE. Nós temos a autonomia, enquanto multiplicadores, para elaborarmos esses cursos. Tá? Então, eu acredito que isso já é um passo bastante interessante e nós estamos, através dessa organização, é lógico, montando tudo aquilo de acordo com o paradigma emergente. Então, eu acredito que a mudança do processo educacional hoje, ela está muito ligada também às pessoas que organizam esses cursos de formação de professores. Tá? E nós, enquanto multiplicadores, temos uma responsabilidade muito grande nesse sentido. Ok, nós temos aqui um fax que é do Teleposto de Casimiro de Abreu, no Rio de Janeiro, e é um fax da Marlene. Com apenas um núcleo de tecnologia, como é o caso do município de Macaé, como é que se faz para atender professores de 5 municípios e atingir o objetivo de capacitar todos os professores? Sônia. Um belo desafio. Um belo desafio. Veja, quando as distâncias acontecem, claro, a gente está numa etapa, não é? A gente está num processo. A gente não pode dizer que o país já está com a informática estabelecida em todo o meio educacional. É um processo, é um passo. Acho que depende um pouco de organização também, quer dizer, e também da postura do próprio NTE. Quer dizer, o NTE a gente imagina que esteja povoado por multiplicadores que não estão encastelados, né, no seu núcleo e definindo e ditando e, enfim, criando seus cursos e colocando isso, né, para funcionar centralizado no NTE. Então, aquela parceria faz com que isso possa ser descentralizado. Então, trabalhar, eu sei que distâncias existem e significa certamente custos também, mas em termos de quantidade, havendo uma organização, há exemplos de NTEs, por exemplo, na rede municipal do Recife, nós temos exemplos de que os multiplicadores, eles adotam, né, escolas, adotam projetos, além de também participarem dos diversos setores dentro do próprio núcleo, como ele está dividido de modo a atender às atividades de infraestrutura, questões setoriais, eu diria, né? Mais de infraestrutura e planejamento e tal. Então, se você descentraliza isso e os multiplicadores acompanham o trabalho nas escolas, acompanham os projetos, então, e se ainda se consegue internet, à distância ainda fica mais viabilizado, né? Você pode ganhar distâncias com relação a essa tecnologia e garantir um trabalho mais profícuo. É um desafio, claro, mas eu acho que organizando e fazendo a coisa paulatinamente com a participação do professor, aí é fundamental. Ok, nós temos um telefonema do Rio de Janeiro. Professora Tânia, muito obrigada pela sua participação. Mais uma vez, pode falar. Muito obrigada a vocês. A pergunta é da cursista normalista do 3º ano do curso de formação de professores do Instituto de Educação Governador Roberto Silveira, aonde está acontecendo o teleposto. A cursista chama Monique Paula. Ela pergunta o seguinte: gostaríamos de saber se o curso oferecido pelo NTE aos professores também será oferecido a nós, normalistas, do 3º ano do curso de formação de professores. E, se for oferecido, qual a metodologia que será aplicada, já que estamos tão próximas de entrar numa sala de aula e depararmos com esse instrumento que é o computador. Muito obrigada.
Obrigada a você, Tânia. A Adriana queria começar respondendo, né? Oi, Monique. Eu acredito que o ideal seria fazer uma reformulação a nível curricular e acrescentar a disciplina informática educativa nos cursos de formação do educador, que a gente pode começar uma luta por isso. Agora, dentro do NTE, é interessante os alunos se articularem, se organizarem e marcarem um momento junto aos multiplicadores para participarem desse trabalho também. Nós somos muitas multiplicadoras e a gente se reveza dentro desse trabalho. Agora, por exemplo, nós temos 2 multiplicadoras em Bom Jesus da Lapa, fazendo um trabalho com outros professores. Enquanto isso, nós temos algumas multiplicadoras também, 2, dentro do NTE. E isso também possibilita aos alunos de 2º grau o acesso ao núcleo. O núcleo é da comunidade, não é dos multiplicadores. Eu costumo falar muito isso. Então, depende muito da iniciativa de vocês, enquanto alunas também. Eu acho interessante essa preocupação, tá? Se organizarem e participarem também desse processo de mudança. Ok, nós temos um fax agora do SESC de Umuarama, no Paraná. Como está acontecendo nos demais estados, sabendo-se que o número de computadores por laboratório é insuficiente para trabalhar com salas com mais de 40 alunos? Essa pergunta são das alunas Rosimeire, Mônica, Valéria e Ana. Marilúcia, pode responder. Isso, olha, é uma pergunta bem interessante, porque eu acho que é uma preocupação de todos os estados, porque em todos os estados o número de computadores no laboratório vai ser menor do que as turmas, o número de alunos, né? Então, eu posso dizer uma experiência que a gente tem feito lá em Manaus. Nós temos trabalhado da seguinte maneira: pegamos a turma e a gente, como é um trabalho que não é voltado só para a máquina, mas é um trabalho voltado para projetos, para um projeto de investigação, de pesquisa, de visita de campo. Então, não é só na máquina que o aluno vai desenvolver o projeto. Então, o que a gente faz? A gente divide as turmas em 2 grupos. Então, enquanto um grupo está atuando lá no laboratório, desenvolvendo, representando aquilo que ele pesquisou no computador, o outro grupo está na sala da TV Escola, vendo vídeos que têm relação com o projeto que ele está desenvolvendo. O outro grupo está na sala da biblioteca, pesquisando sobre e investigando, descobrindo novas coisas sobre o projeto que ele está desenvolvendo. Então, assim, a sala, e depois ele reveza, ele vai para o laboratório... Isso, eu queria saber qual é o critério que vocês usam para essa divisão. Ele faz o revezamento, aí aquela turma que estava no laboratório vai fazer o trabalho de investigação. Ou seja, todos eles participam de tudo. Isso, e eles trocam informação, né? Um que descobriu no computador uma coisa vai falar para o colega que descobriu outra novidade na biblioteca. Então, esse processo de interação, de troca, acontece muito bem dentro dessa divisão que a gente faz nos laboratórios. Adriana? Até mesmo porque a gente precisa deixar bem claro que uma tecnologia não substitui outra. Isso. O livro continua uma tecnologia muito atual. Então, os alunos eles se dividem em grupos e cada grupo busca informação naquele instrumento que está à disposição naquele momento e que esse instrumento tem a informação que ele precisa. Os livros são atuais, o giz e o quadro negro continua também, tá? Então, é uma tecnologia a mais o computador. E essa visão a gente constrói junto com os professores no momento de capacitação. Sônia, também queria complementar. Eu só queria assim, chamar a atenção de um aspecto para que não se incorra, digamos, nesse que eu considero um erro, que é essa questão da divisão. Está perfeita, como a Mariluz falou, são formas, né, de você driblar essa questão mesmo de impossibilidade de ter um número de máquinas maior e tudo, mas é preciso ter o cuidado para, ao enviar, né, ao se ter uma classe, uma parte de uma classe no laboratório, não quer dizer que ele esteja lá acompanhado de um técnico ou de um instrutor, né, como se diz. Isso daí, né, eu tenho certeza que vocês concordam com isso, porque muitas vezes a gente tem presenciado, o professor divide a classe em 2 e uma parte fica com ele fazendo algum tipo de atividade e tal, e a outra parte ele entrega ao laboratório para ter aula de computação ou para fazer mesmo as atividades, mas acompanhadas por um técnico ou um instrutor que não tem a formação pedagógica, né, com relação a isso. Bem, o debate fica por aqui. Eu quero agradecer as presenças da Sônia Sete, da Marilúcia Santiago e da Adriana Mármore. Na pauta de amanhã, a informática na educação especial. A gente se vê amanhã. Até lá.